Estamos iniciando a videoaula 2. Clique na tecla de espaço para ativar a ferramenta Seleção ou venha sobre este ícone. Vamos aproximar usando o botão de rolagem do mouse desta área, próxima à união dos eixos. Clique na ferramenta Retângulo. Em qualquer ponto da tela você vai criar uma figura retangular com quaisquer medidas. Na sequência, digite 100, ponto e vírgula, 100, e você está construindo um quadrado de 100 por 100 centímetros. Ative na barra de ferramentas vertical o ícone da ferramenta Empurrar, Puxar. Clique ou passe o cursor sobre a área. Clicando a primeira vez, suba qualquer valor, dê o segundo clique, na sequência digite 30, Enter. Novamente você vai clicar na barra de ferramentas vertical sobre a seleção. Vamos dar um clique triplo, 1, 2, 3, botão direito e vamos criar um grupo. Na sequência, ferramenta Mover. Vamos aproximar desta face. Observe que cada face produz 4 pontos que permitem girar, rotacionar o objeto sobre o seu centro de gravidade. Vamos selecionar este ponto aqui. Clique a primeira vez com o botão esquerdo do mouse, suba até que você visualize 90 graus. Clique a segunda vez. Nós vamos, na sequência, clicar com o botão direito sobre a figura, que ainda continua selecionada, e vamos optar por desassociar, ou seja, nós estamos desmanchando o grupo. Barra espaço teclado e você vai para a seleção. Vou aproximar um pouco mais utilizando o botão de rolagem do mouse. Nós queremos nesse momento criar um novo módulo. E ao salvarmos esse módulo com o mesmo nome do módulo feito para o painel, ele substitui automaticamente no painel. Então nós vamos criar um componente desta forma. Vamos utilizar aqui os pontos médios de cada lado. Então nós vamos optar pela seleção arco, pelo comando, pela ferramenta arco. Vamos clicar na barra de ferramentas vertical. Vamos pegar esse ponto médio, você verifica que o ponto fica na cor azul, clica uma vez, puxa para o ponto médio da face de baixo, vai ficar na cor rosa, e você agora vai trazer o cursor para cá, sobre a superfície, até que você tenha esse texto, tangente à aresta. Clicou. A mesma coisa nós vamos fazer na parte superior, ponto médio. Vamos pegar o ponto médio do outro lado. E agora nós vamos fazer um movimento maior. Vamos colocar um valor de 50 centímetros. Você pode clicar. Na sequência digita 50, Enter. E ele entende o tamanho adequado. Na sequência, vamos na barra de ferramentas vertical. Clicar na ferramenta Empurrar, Puxar, e agora nós podemos passar o cursor em vários pontos desse objeto. Nós vamos clicar nessa parte inferior e vamos empurrar até que você tenha esse texto aqui, distância limitada a 30, que é a própria largura do objeto. Se você clicar com o mouse no botão esquerdo, ele automaticamente desfaz esse canto. Vamos fazer a mesma coisa sobre a outra parte. O SketchUp entende, se você der um clique duplo sobre essa superfície, ele vai adotar a mesma espessura utilizada para a eliminação da primeira parte. Ou você faz esse movimento até lá, vou dar ESC, ou você dá um clique duplo, porque ele vai entender que é o mesmo valor. Vamos agora pressionar o botão de rolo do mouse e mantê-lo pressionado para que a gente entre na ferramenta Orbitar.
Aqui nós temos uma linha, que é a divisão entre a parte curva e a parte plana. Se nós quisermos ocultar esta linha, nós podemos vir aqui na ferramenta borracha, pressionar a tecla Ctrl e com ela pressionada, clicarmos sobre essas linhas, tanto na parte superior, movimento com o botão do rolo do mouse pressionado para entrar no comando habilitar, e também novamente com a tecla Ctrl apertada. Agora solto, eu tenho aqui a eliminação das linhas divisórias entre os planos. Bom, vamos agora com o botão de rolagem afastar para ter toda a visão da imagem do painel. Ferramenta de seleção, vou selecionar todo esse conjunto, posso fazer assim, vou dar 3 cliques. Botão direito sobre a figura selecionada e vamos criar um componente. Mas antes de criarmos um componente, caso você tenha esquecido o nome do componente que está utilizando, vamos selecionar um componente qualquer do nosso painel. Na barra de menus, em janela, e nós temos aqui informações da entidade. Ele vai dizer que esse módulo tem o nome de módulo 1 e ele te dá o quantitativo, 40 peças. Então nós podemos copiar esse texto, Ctrl C, ou você memoriza. Vamos fechar. Novamente eu vou selecionar aquela figura lá embaixo, botão direito do mouse sobre ela, agora sim criar componente. Vamos escrever o mesmo texto que estava lá. Quando eu faço isso, ao dar OK, ou criar, ele vai perguntar se eu quero realmente substituir o componente existente por esse novo. Se eu disser que sim, ele simplesmente substitui lá na peça todas as outras, porque esse é o princípio do componente. Feito isso, você pode jogar este, deletá-lo, selecione e deleta, e nós podemos nos aproximar desta outra composição do painel. Aproveitando que esse objeto é feito por vários componentes, clones de um objeto só, eu posso escolher qualquer um como matriz. Na videoaula 1 nós escolhemos esse objeto, só para que ele não fique o mesmo, e possamos reafirmar e exercitar essa opção de qualquer peça valer como clone, vou escolher a última e vou me aproximar dela, fazendo uma orbitação, vou orbitar ao redor. Vou me aproximar um pouco mais. Bom, enquanto esse objeto, sendo ele um componente, ele tem a mesma atuação de um grupo. Se eu clicar nesse componente 2 vezes, eu entro dentro do grupo. Se eu selecionar todo o objeto, ou seja, um clique triplo, aqui também eu poderia fazer um frame, uma caixa, um retângulo ao redor da figura, mas vou optar aqui por selecionar com um clique triplo. Vou na ferramenta rotar. Observe que para cada superfície que eu coloco, ela me dá uma cor conforme os eixos que nós temos. Quando eu tenho ele na cor preta, é porque está em um plano que não é definido por nenhum dos eixos. Então vou escolher aqui em cima, eu vou escolher esse canto exclusivamente. Então nessa extremidade eu vou aplicar um clique com o botão esquerdo do mouse. Fiz isso, e aí eu posso girar esse transferidor. O meu segundo clique no mouse vai me dar a direção que eu quero. Então eu vou clicar agora no segundo clique, e esse segundo clique faz com que eu possa movimentar o objeto ao redor desse transferidor. E se eu aplico para um objeto, eu aplico para todos, e todos são clones dele. Vou escolher um ângulo aqui, qualquer, 30 graus. Eu poderia visualizar agora o meu conjunto, o painel está tendo um outro comportamento. Se nós pegarmos nesta posição um outro eixo, agora está na cor preta, mas ele está sobre a face. Clico uma vez, clico uma segunda vez, repetindo a operação,
faço um movimento e vamos ver o que acontece com o nosso conjunto. Vamos clicar na ferramenta seleção, clicar fora na tela para vermos todo o nosso objeto. Logicamente que nessa posição os objetos não estão se tocando, então nós poderíamos alterar o componente. E aqui vou entrar novamente no componente, qualquer um deles. 1, 2, eu entro dentro do componente, vou selecionar uma face. Eu quero, para essa face, usar o comando empurrar, puxar. E nós poderemos fazer algo que modifique também o objeto. Poderemos, inclusive, aproximá-lo ou crescê-lo, de maneira que ele encoste uma peça na outra. E nós podemos ter uma nova posição do painel. Clicando fora, poderemos colocar cor e poderemos fazer uma outra coisa interessante, que é selecionarmos alguns dos nossos componentes. Vou pegar essa sequência aqui, arbitrária, como se eu estivesse fazendo um zigue-zague. E todos eles estando selecionados com o botão direito do mouse, eu posso aqui optar por tornar único. O que significa isso? Quando eu clico em tornar único, todos esses componentes agora são apenas iguais entre si. Se eu clicar em qualquer outro, seleciono todos os outros. Então, se eu selecionar um desses, e, por exemplo, com o balde de pintura, uma ferramenta, na barra de ferramentas vertical, eu posso abrir a caixinha de diálogo, onde nós temos as cores, opções de texturas e vários outros objetos. Então, nós poderemos alterar. Vou usar a cor que está aqui na minha telinha. Vou clicar fora, vou fechar essa tela, ou posso minimizá-la. Então o nosso painel assume cores. E poderia fazer uma outra brincadeira dessa. Poderia pegar um outro zigue-zague, por exemplo esse aqui. Novamente tornar único. Então essas peças agora são todas separadas das outras. Se nós não tivéssemos fechados, bastaríamos clicar, se tivéssemos apenas feito isso que eu estou fazendo agora, que é minimizar, então a gente não teria necessidade de irmos na barra de ferramenta vertical. Vou escolher outra cor e vou aplicar. Tem que aplicar aonde eu estou usando. Se eu aplicar onde está amarelo, mas não está com a caixinha, significa que eu estou fora do ambiente de seleção. Bom, façam alguns exercícios desses e tentem fazer módulos diversos com outras ferramentas.